Olá, graça e paz de Cristo a todos. No vídeo de hoje estarei falando sobre o dízimo no livro de Malaquias. Eu vou ler rapidamente aqui o versículo 8 e 9, onde diz a palavra de Deus: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós toda esta nação. Eu vou ler o 10 também, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Muito bem. Se você frequenta ou já frequentou uma igreja evangélica, você já deve ter ouvido alguém pregando esse texto, né, e dizendo que aquele que não dizima, aquele que não dá o dízimo, aquele que não dá 10% do seu salário, está roubando a Deus. E ninguém quer roubar a Deus. O texto ali é claro. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. E o próprio texto responde: Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? E o texto responde novamente: Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, ao ouvir esse texto do profeta Malaquias, a pessoa é levada a dizimar, pois ninguém quer roubar a Deus, ninguém quer desagradar a Deus. Todavia, eu faço agora uma pergunta para você. Para quem esse texto foi escrito? Em qual circunstância? Para quem é dito a pergunta: roubará o homem a Deus? Vamos ler aqui o versículo 9. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. É para a nação de Israel. Por que roubará? Porque havia uma lei, a lei mosaica, a lei dada por intermédio de Moisés ao povo de Deus. E nesta lei era obrigado sim a dizimar. Era um mandamento. Portanto, quem não desse estava em desobediência. Por isso, o profeta Malaquias fala aqui no capítulo 13 desta forma: roubará o homem a Deus. Por isso está escrito desta forma, porque o povo estava negligenciando um mandamento. Agora, como você vai ligar este mandamento ao povo de Deus? Hoje, em Cristo Jesus, ao cristão do dia de hoje, ele estaria obrigado a dizimar? Segundo o mandamento da lei de Moisés, não, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Você que prega que as pessoas são obrigadas a dizimar porque você aprendeu assim, eu já cometi esse erro no passado, eu já defendi essa doutrina. Porém, examinando as escrituras, nós entendemos, nós somos cada vez mais esclarecidos que vivemos hoje na graça de Cristo. Como você pega uma pessoa brasileira ou de qualquer outra nação, e a partir do momento que ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento que ela tem uma fé em Jesus, a partir do momento que ela se torna cristã, conforme você preferir, como você liga essa obrigação de dar o dízimo a ela? Como você passa a dizer então que aquela pessoa, a partir do momento que tem uma fé em Jesus, é obrigado a dizimar? Como você chama alguém de ladrão sem que Deus tenha colocado sobre a vida da pessoa essa obrigação? São perguntas que têm que ser feitas no meio cristão, nos dias de hoje. A igreja brasileira está mergulhada em tradicionalismo, está mergulhada em aspectos da lei. Ora vive pela graça, ora vive pela lei. Não é da vontade de Deus que a gente fique cocheando em dois pensamentos. Abra o seu entendimento. Talvez você esteja vendo esse vídeo pensando, me julgando como alguém que rouba a Deus, como alguém que não quer guardar a palavra de Deus. Mas a verdade é que a palavra de Deus
é Cristo e este crucificado. Eu estarei fazendo mais um ou mais dois vídeos abordando esse assunto do dízimo, né? Às vezes você pensa, Abraão dizimou antes da lei. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Se possível, vou colocar dentro deste mesmo vídeo, né, a vez onde Jesus fala do dízimo, que é Mateus 23, versículo 23. Se não for possível, pelo tamanho que o vídeo fica, né, farei dois vídeos. Um vídeo falando sobre o dízimo de Abraão, que foi antes da lei, e um vídeo falando daquilo que Jesus Cristo disse nos evangelhos a respeito do dízimo. Porém, voltando ao vídeo de hoje, Malaquias capítulo 3 não pode ser aplicado à igreja. Em Malaquias nós vemos o caráter de Deus se preocupando com os sacerdotes, com os levitas, com os pobres e com as viúvas, pois o dízimo era voltado para eles. Os sacerdotes, enfim, todos os levitas, eles eram assalariados para trabalhar na obra de Deus. Eles eram sacerdotes profissionais, eles não tinham outro trabalho. E o dízimo foi instituído para fim, né, de prover sustento, para pagamento do seu trabalho. Parte dos dízimos era destinado aos levitas locais, aqueles que não trabalhavam no templo de Jerusalém, mas viviam ao redor das outras cidades, dos pobres e das viúvas. Pois Deus tinha um zelo e um cuidado com todo o seu povo. É semelhante aos impostos de hoje, que pagam funcionalismo público, que são destinados a auxílios aos mais carentes, como Bolsa Família, por exemplo. Aí você fala, mas quem vive do Evangelho, né, quem prega o Evangelho, tem direito de viver do Evangelho. Né? Se a pessoa dedica o seu tempo à obra, não é justo ela não ganhar nada. Mas para honrar o salário de um pastor, o salário de um obreiro, você não precisa colocar medo no povo. Você não precisa, né, estar debaixo de uma carga, um fardo, um jugo, onde se coloca medo nas pessoas. O versículo 11 fala, né, do devorador, onde Deus promete repreender o devorador, né, que eram ali pragas que consumiam a lavoura e nos dias de hoje têm se transformado em demônios. Como se houvesse demônios que o nome de Jesus não tem autoridade sobre eles. Olha o absurdo que isso chegou. Então você que prega essa prática por inocência, porque aprendeu assim, porque quer agradar a Deus, busque entendimento, ore, bota o joelho no chão, pergunta para Deus. O principal, né, também junto com a oração, examina a Bíblia, estuda a Bíblia. Aqui é bem claro que é para a nação de Israel. E muitas igrejas, a maioria delas aqui no Brasil, tem colocado esse fardo sobre as costas das pessoas. Eu não vou julgar aqui quem faz isso com má intenção ou quem faz na inocência porque aprendeu assim. Eu acredito que a maioria faz na inocência. O que eu vou falar aqui é para você que defende essa prática examinar. E você que está debaixo desse jugo, você foi livre por Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Nós vivemos hoje no tempo da graça. Né? Assista os próximos vídeos que farei sobre este tema, que falarei, né, do dízimo de Abraão, farei uma comparação do dízimo de Abraão com o Novo Testamento e falarei também aquilo que Jesus disse a respeito deste assunto. O fato é que Malaquias não se aplica à igreja. E disso eu tenho certeza. Malaquias é para a nação de Israel. Era para a nação de Israel, enquanto vigorava a lei. O povo de Deus precisa voltar a Cristo. O povo de Deus precisa voltar ao Evangelho. O povo de Deus não precisa andar em temor, em tremor, por causa de ameaça de falsos profetas, que são cães gulosos, lobos devoradores. Eu não tenho costume de fazer isso aqui, mas eu peço que você compartilhe esse vídeo com alguém, para alguém que ainda vive essa prática. Seja essa pessoa liderança que está cobrando dízimo, ou seja a pessoa que paga dízimo.
envie, né? Não tenha medo. As pessoas que estão no engano, as pessoas que estão oprimidas, nós temos a chance pela palavra de libertá-las. Mas não podemos com a verdade senão pela verdade. A Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia, ela não traz confusão, ela não traz contradição. Nós somos salvos por Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo. E não vigora sobre nós mais nenhuma ordenança, mais nenhum fardo da lei. Espero que esse vídeo venha te esclarecer. Espero que venha te abençoar. Espero que no mínimo venha te despertar a curiosidade de analisar as Sagradas Escrituras, de examinar as Sagradas Escrituras. A minha oração diante de Deus é que Deus esclareça você, que Deus tire você debaixo de todo jugo, de toda servidão, de todo cargo, de todo enfado, de todo fardo, colocado por fariseus, por falsos profetas ou por pessoas inocentes que estão repetindo aquilo que ouviram. De qualquer forma, a liberdade que Deus deseja para você é Cristo. A liberdade que Deus trouxe para nós é Cristo. Que Deus abençoe você, a sua família. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e pode aguardar que virão mais vídeos em breve, muito breve. Esse eu farei com urgência a respeito desse tema. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, em nome de Jesus.